Salve, salve, acadêmicos do curso de Ciências Biológicas. Sejam bem-vindos a essa fascinante viagem ao mundo do conhecimento. Sou a professora Maria Clarice, graduada em História pela Unimontes e mestre em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia. Atuo na educação à distância e presencial há mais de 9 anos. Iremos trabalhar, neste momento, com a disciplina História da Educação. Já tive o prazer de ministrá-la em outras oportunidades. Antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizá-los por aqui estarem e ressaltar a importância de termos como responsabilidade, dedicação, seriedade e compromisso para o sucesso de todos vocês nessa e em todas as outras disciplinas do nosso curso. A disciplina História da Educação tem como objetivo principal a compreensão da evolução sócio-histórica da educação através da identificação dos paradigmas educacionais na realidade, tempo e espaço, com atenção especial para a história da educação no Brasil, história essa que estamos inseridos. Ou seja, no decorrer dessa disciplina, iremos juntos compreender a evolução da educação na sociedade ocidental de tempos remotos até os dias atuais, por meio de ideias e ideais, tempos e lugares diferentes, com uma ênfase maior na educação do nosso país, a educação brasileira em seus diversos momentos históricos. O caderno didático que vocês já têm acesso no ambiente virtual de aprendizagem é composto por 4 unidades, com subunidades para melhor aproveitamento das discussões propostas. Iremos trabalhar todas por meio das videoaulas, assim como com as discussões em nossos fóruns e atividades a serem realizadas. Vamos lá? Chegou o momento de construirmos um conhecimento pautado na aprendizagem da história da educação, contribuindo para a nossa formação profissional, ética, política e humana. Então, mãos à obra! Antes de falarmos da história da educação diretamente, gostaria de chamar a atenção de vocês para a divisão dada à história pelos seus estudiosos. Estejam atentos ao nosso slide 3. Essa divisão precisa ser compreendida por vocês para nos situarmos nos diversos contextos históricos que estudaremos a partir de agora. Então, de olho no slide 3. Nessa linha do tempo, temos a divisão da história. Primeiramente, vemos a pré-história, uma nomenclatura equivocada, uma vez que na pré-história já existia história, certo? Então, por que chamá-la assim? Seria negar todas as práticas e vivências desse rico período. Os estudiosos da pré-história justificam essa nomenclatura pela falta da escrita e não da história em si. Após os acontecimentos desse período, temos uma nova nomenclatura, a história ou idade antiga, a partir da qual começam nossos estudos sobre a história da educação. Passada a história antiga, chegamos à história ou idade medieval, também conhecida como Idade das Trevas. Mais próximo de nossa atualidade, temos a história ou Idade Moderna e o período que estamos vivenciando atualmente, denominado de História ou Idade Contemporânea. Quis trazer essa linha do tempo para vocês conseguirem visualizar com mais clareza como a história foi dividida pelos historiadores para facilitar os nossos estudos. Cabe ressaltar que essa divisão não é estática. Não podemos dizer que um período da história acabou completamente
para começar o outro. A história perpassa o tempo, traz rupturas, mas traz também continuidades. Um período deixa heranças para o outro, mas também deixa muitas mudanças. E dessa forma a história é construída. Com a história da educação não é diferente. Ela teve, em cada tempo histórico, suas características, objetivos, ideias, e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos começar? Na unidade 1, estudaremos a educação antiga e medieval. O objetivo central dessa unidade será compreender a educação nos diferentes contextos históricos e, em especial, a educação antiga e medieval. Então, pessoal, nessa unidade, estudaremos um pouco da civilização oriental, historicamente falando, respeitando o lugar, o tempo e o contexto histórico. Vocês terão oportunidade de conhecer as relações existentes nesse período entre os sujeitos escolares e os espaços e as metodologias utilizadas, assim como os materiais produzidos pelos seres humanos que viviam na Idade Antiga e Medieval. Veremos as práticas educativas no Egito, na Grécia, Roma e nas escolas medievais, sob o olhar dos autores que se debruçaram sobre a educação desse período por meio de pesquisas e leituras para nos proporcionar estudos mais aprofundados acerca desse período e lugar da história da educação. Estejam agora de olho no slide 4, para falarmos um pouco sobre a educação antiga. As civilizações orientais existia escrita, mas não propostas propriamente pedagógicas. Na educação antiga, a educação era voltada para a religião. Era uma educação hereditária. O Egito foi o país pioneiro em registros sobre a educação. A educação era propagada para a obediência. E o objetivo principal dela era o falar bem. A escrita servia como registros de atos oficiais. A educação era direcionada à formação da classe dominante. Observamos assim que na educação antiga, a oratória, o falar bem, era mais importante que a escrita. A escrita existia, mas não existiam propostas pedagógicas semelhantes ou próximas com as que temos hoje. A escrita era voltada para o registro de atos oficiais, enfatizando os grandes homens e grandes feitos. A educação era hereditária, ou seja, passava de pai para filho, geralmente de mestres para discípulos. Era mais voltada para os livros sagrados, que determinavam os códigos morais, as regras ideais e as orientações que regiam a sociedade desse período. Podemos dizer que era uma educação voltada para a obediência de muitos e exaltação de poucos, uma vez que estava direcionada à classe dominante e sua formação. Vamos, a partir de agora, conhecer um pouco sobre a educação no Egito, mas antes disso, cabe ressaltar um pouco sobre a história dessa nação. O Egito se desenvolveu no Nordeste africano, às margens do rio Nilo. Ele é formado por um deserto, o deserto do Saara, e teve no rio Nilo sua principal fonte de desenvolvimento e ficou conhecido na história como a joia do Nilo. Tinha sua economia baseada na agricultura. A religião era politeísta e desenvolveu-se grandemente na ciência.
Sobre a história do Egito, gostaria de chamar a atenção de vocês sobre o rio Nilo, que ganhou extrema importância para o desenvolvimento e existência dessa nação. Esse rio era utilizado como meio de transporte. Suas águas eram utilizadas para beber e para pescar, além de contribuir para a principal fonte econômica do Egito, a agricultura. Na religião, os egípcios adoravam vários deuses, geralmente metade humanos, metade animais sagrados. Acreditavam na vida após a morte. Nas ciências, desenvolveram-se na matemática e na medicina. Na última, com o desenvolvimento da mumificação, tão conhecido por nós. Vamos agora olhar o slide para ver a educação no Antigo Egito? Como vocês podem observar no nosso slide, a educação no Antigo Egito não se limitava à elite. O ensino estava direcionado à prática. A educação era voltada para o desenvolvimento da fala, da obediência e da moral. As escolas funcionavam como templos e a aprendizagem era feita por transcrição de hinos, livros sagrados, acompanhada de exortações morais e coerções físicas. Havia uma preocupação com a educação infantil. A religião tinha uma característica marcante na educação. Cabe ressaltar, então, pessoal, que as escolas no Antigo Egito, se não eram públicas, eram coletivas. A história relata grupos de 20 pessoas voltadas para a aprendizagem com os escribas, também conhecidos como mestres, aqueles que eram responsáveis pelos ensinamentos. E, diferentemente de outras nações desse período, como a Babilônia, por exemplo, a educação não se limitava à elite dominante. Grande maioria da população egípcia tinha acesso a ela, uma vez que a educação era voltada para atividades práticas que iriam contribuir para o engrandecimento daquela nação. Assim, eram constantes os exercícios pautados em ensinamentos de arquitetura, comércio e administração e muitas outras coisas desse período. Ensinava-se ainda aritmética, conhecimentos de botânica, zoologia, mineralogia e geografia. A educação tornou a sociedade egípcia acessível à mobilidade social. O saber, pautado na escrita e leitura, conferia status social. Aquele que se sobressaísse na aprendizagem poderia vir a se tornar um escriba. Outro fator característico da educação egípcia que nos chama a atenção é a preocupação com a educação infantil. Manacorda, um autor que pesquisa sobre o Egito e a educação no Egito, relata que foram criadas para as crianças formas de aprendizagem voltadas para o lúdico, com o ensinamento de cálculos e noções de aritmética por meio de jogos e diversão, como subdivisões de maçãs e coroas entre os pequeninos, para a realização das atividades. Esse autor ressalta ainda que a transformação da sabedoria em cultura e em conhecimento erudito, com a assimilação das tradições e rituais, a constituição da escola com seus materiais didáticos, pode ser confirmada pelos textos literários escritos nesse período, assim como pelas inscrições fúnebres. A religião estava presente em todos os setores da sociedade egípcia e na educação não seria diferente. O faraó era o sumo sacerdote dos cultos oficiais e chefe de Estado. A forma teocrática de governo intervia e participava diretamente do sistema educacional, uma vez que
A educação é que preparava e fornecia funcionários e administradores para o governo. Olhando com os olhos atuais, uma nação extremamente desenvolvida, não é mesmo, pessoal? Agora, veremos os tipos de escolas existentes no Antigo Egito e a qual público se destinavam essas escolas. Então, de olho no slide. Nós tínhamos, nas escolas do Antigo Egito, as escolas do templo, que eram direcionadas para treinamento do clero. As escolas da corte, destinadas à formação dos burocratas. As escolas provinciais, destinadas à formação de funcionários para o setor privado e para o governo. Indícios de escolas militares e colégios superiores, de estudos superiores para sacerdotais. Então, assim, pessoal, como vimos anteriormente, na sociedade egípcia, a educação e a ascensão social eram pautadas na meritocracia. E agora descobrimos quais os tipos de escolas existentes nessa sociedade. Mas será como funcionavam essas escolas? Vamos conhecer um pouco mais sobre elas? Registros históricos afirmam que, aos 5 anos de idade, iniciava-se a formação dos jovens nas escolas das aldeias, sob a orientação dos templos locais. Geralmente, os ensinamentos estavam voltados para alguma profissão. Aos 17 anos, aqueles que se destacavam eram encaminhados para o templo central ou para os estudos de formação escribal. Esses estudos duravam de 3 a 4 anos. A atividade principal nessas escolas era a memorização da linguagem hieroglífica. Lembrando que essa linguagem foi considerada enigmática e de difícil compreensão, existindo aproximadamente 7.000 tipos de sinais diferentes, sendo utilizada principalmente pelos egípcios. Outra atividade primordial dentro dessas escolas era o domínio da escrita hierática cursiva, utilizada para fins comerciais. As escolas egípcias consistiam na manutenção da literatura de inspiração divina, e a técnica predominante no ensino era a memorização e a repetição. Pregavam como virtudes o silêncio, a obediência, a abstinência e a reverência ao passado. Deveriam ser evitados a criatividade e a originalidade. E o castigo era aplicado aos alunos como forma de alcançar as virtudes. Esse modelo de educação funcionou no Egito Antigo por 3.000 anos e teve por objetivo principal conservar as instituições na sociedade, trabalhando para que elas não fossem modificadas. Observamos que, apesar de relativamente democrática, a educação egípcia era voltada para a manutenção do poder existente naquele período. Agora, pessoal, iremos conhecer um pouco mais sobre a história, educação e o ensino de outra grande nação, a Grécia. Vamos lá? A Grécia era formada por um aglomerado de cidades que eram denominadas de polis. Surgiu entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Formou-se após a migração de tribos nômades de origem indo-europeia. A vida política dos gregos se caracterizava pelas polis, cidades-estados, que surgiram por volta do século 8 a.C. Esparta e Atenas
foram as duas polis mais importantes da Grécia. Agora que conhecemos um pouquinho sobre a história da Grécia e dando continuidade aos nossos estudos sobre a educação antiga, adentraremos nos estudos acerca da educação nessa famosa nação. Segundo Manacorda, a Grécia, apesar de ter alguns aspectos semelhantes ao da educação egípcia, vista anteriormente por nós, era menos rígida e desenvolveu-se para as formas de democracia educativa. De olho no slide para conhecermos um pouco sobre a educação no período antigo. Para as classes dominantes, a educação grega as preparava para as tarefas de poder. Para as classes trabalhadoras, os governados, não havia escolas, apenas treinamento no trabalho, imitando as atividades dos adultos nesse trabalho. Para as classes excluídas e oprimidas, não havia nem escolas, nem treinamentos. Então, pessoal, conforme pode ser visto no slide, nós observamos a divisão da educação no período antigo. Algumas nações mais rígidas com relação àqueles que poderiam ou não ter acesso à educação, outras mais flexíveis. O importante aqui é conhecer um pouco do desenvolvimento dessa educação, que foi se modificando com o tempo e nos traz os modelos atuais, pautados nos contextos históricos vivenciados. Na Grécia Antiga, havia duas modalidades de educação que se destacavam: a educação homérica e a educação hesiodeica, chamadas também de paideias, denominação do sistema de educação e formação ética na Grécia Antiga. Nessa formação, estavam incluídas temáticas diferenciadas, como, por exemplo, a ginástica, gramática, retórica, matemática, história natural, geografia, música, filosofia e algumas outras. Essa formação era considerada pelos gregos como completa e tinha por objetivo formar um cidadão perfeito e completo, que agiria sempre positivamente na sociedade e seria capaz de liderar e ser liderado. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas duas paideias que predominavam na Grécia Antiga? De olho no slide para falarmos um pouco mais sobre a educação homérica e a educação hesiodeica. Os indivíduos das classes dominantes são guerreiros na juventude e políticos na velhice. Caracteriza-se pela falta de organização institucional específica, falta de método e de controle. O ensino formal não existiam. Eram ensinados a retórica e a arte militar. Consiste no treino de atividades práticas, com pouco lugar para a instrução de caráter literário. Os treinamentos eram dados pela família e pelo conselho. Isso na educação homérica. Na educação hesiodeica, os ensinamentos constituem um patrimônio de sabedoria e moralidade camponesa. Correspondem aos ensinamentos egípcios, mesopotâmicos e hebraicos. Então, pessoal, diante das características mencionadas, podemos observar que na educação grega, também chamada de arcaica, predominou a educação homérica. Vestígios deixados nos chamam a atenção para algumas questões voltadas para a prática desse período. Tínhamos a aculturação moral, religiosa e patriótica, a aquisição de técnicas, sobretudo para governar e produzir, a preponderância da música, hinos religiosos e militares, e a ginástica, que era a preparação do guerreiro na educação. Assim, a educação grega era voltada para fins práticos,
que poderiam contribuir para o desenvolvimento da polis. Outra fase da educação grega ocorreu no período denominado período clássico. Nele, a música e a ginástica continuavam predominando. Manacorda ressalta que, nesse momento, a educação era tarefa do Estado, confiada ao pêdonomo, nome dado ao magistrado ou legislador para a infância, e ocorria de forma coletiva. Durante os primeiros 7 anos, as crianças ficavam em habitações públicas dos soldados, mantidas pelo Estado, e eram acompanhadas pelos assistentes ou pelos próprios pedônomos. Nessas habitações, as crianças eram preparadas para se tornarem guerreiros. Com o passar do tempo e o desenvolvimento da democracia na Grécia, a educação deixa de ser privilégio das classes dominantes e é estendida para as classes menos favorecidas. Passa a ser direcionada a todos os cidadãos livres. Na Grécia, surge um fenômeno que perpassou o tempo e trouxe características para a nossa atualidade: a escola do alfabeto. Nela, com o aperfeiçoamento do encontro do som consonantal dos fenícios, a Grécia agregou as vogais e criou, assim, a escrita alfabética mais simples, permitiu um meio mais democrático de comunicação e de educação, aberta a todos os cidadãos. Esse alfabeto, ou escola alfabética, foi adaptada pelos romanos posteriormente, constituindo o sistema alfabético grego-romano, que deu origem ao nosso alfabeto atual. Bacana isso, não, pessoal? Como algo que ocorreu há 2000 anos antes de Cristo pode perpassar o tempo e se fazer presente em nosso cotidiano. Viram a importância da história? Cabe ainda ressaltar outros momentos marcantes da educação grega. A oportunidade do desenvolvimento individual por meio da educação, a substituição da educação religiosa pelo reconhecimento da razão autônoma, pela inteligência crítica e pela personalidade livre, capaz de formular o ideal de formação do cidadão. Há o surgimento dos teóricos educacionais, filósofos gregos representantes da nova educação grega, que pensavam e discutiam a educação. Destaque para os filósofos mais conhecidos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Vimos até agora uma educação voltada para o período homérico, já mencionado anteriormente. Com essas novas mudanças na concepção educacional, temos um novo período, a educação espartana e ateniense. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas? De olho no slide para conhecermos. Primeiramente, vamos ver a educação em Esparta. Em Esparta, a educação consistia em dar a cada indivíduo a perfeição física, coragem e hábito de obediência às leis, tornando o indivíduo um soldado ideal em bravura e verdadeiro cidadão. A educação espartana tinha critérios para entrada e continuidade do processo educativo. Entre 7 e 12 anos, as crianças recebiam os conhecimentos fundamentais sobre a organização e tradição do seu povo. Após os 12 anos, rigoroso treinamento militar para aprimorar suas habilidades de guerreiro. Podemos observar, pessoal, que a educação em Esparta era essencialmente militar. Tinham por objetivo formar soldados fortes, valentes e capazes de guerrear.
O mais interessante é que exatamente tudo em Esparta era voltado para a questão militar. Por exemplo, caso os filhos não nascessem fortes e saudáveis, eram jogados fora. As meninas espartanas tinham acesso à educação, mas de forma bem diferenciada dos meninos, uma vez que eram treinadas para serem boas mães e esposas. Elas participavam de torneios e atividades desportivas com o intuito de se tornarem mulheres saudáveis e fortes, para futuramente darem à luz a possíveis soldados com as mesmas características. Dessa forma, podemos inferir que a educação espartana está diretamente ligada ao caráter militarista dessa importante cidade-estado grega. E Atenas? A educação também seria militar? Quais as diferenças e semelhanças com a educação espartana? Vamos descobrir? Então vamos lá, de olho no slide 10, para falarmos um pouco sobre a educação em Atenas. A educação ateniense tinha como objetivo principal a formação de indivíduos completos. Preocupava-se com o bom preparo físico, psicológico e cultural. O governo não controlava os alunos e a escola. Os primeiros anos da educação ateniense eram voltados para a diversão. As crianças ficavam sob a responsabilidade de um pedagogo responsável pelos primeiros ensinamentos. Quando os jovens atingiam os 16 anos de idade, completava sua educação básica. Nós tínhamos 3 tipos de escola elementar que se destacavam em Atenas: a palestra ou escola de ginástica, a escola de música e a escola de escrita. As meninas atenienses não frequentavam as escolas, ficavam sob o cuidado das mães até se casarem. E então, pessoal, o que vocês acharam? A educação ateniense, ela se assemelha ou se contrapõe à educação espartana? Acredito estar claro que ambas são contrárias, não é mesmo? Enquanto a educação espartana consistia em formar soldados para a guerra, a ateniense se preocupava mais com a formação cultural, psicológica e física dos seus cidadãos. Então, a partir de agora, iremos falar um pouco sobre a educação romana, que em tese é bem próxima da educação grega. Vamos então desvendar mais uma forma educacional de uma nação da Idade Antiga? Vamos comigo? Primeiramente, falaremos um pouco sobre a história de Roma, que de pequena cidade se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Roma é resultante da mistura de 3 povos: gregos, etruscos e italiotas. A sociedade romana era formada por patrícios, que eram proprietários de terras, que ocupavam importantes cargos públicos, e plebeus, que eram comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. A economia era baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A religião era politeísta. Os deuses romanos eram semelhantes aos dos deuses gregos, porém com nomes diferentes. Nós herdamos muito mais do que pensamos, uma série de características culturais dos romanos. O direito romano, o latim, que deu origem à língua portuguesa, dentre muitas outras coisas. Roma se transformou em um império e dividido em Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e Império Romano do Oriente,
com capital em Constantinopla. E a educação na Roma antiga? Como será que era? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa educação? Então, de olho no slide para vermos algumas características da educação romana. O pai de família é o primeiro educador. A família é a instituição mais importante e o principal agente educativo em Roma. A educação é de responsabilidade dos pais, que deveria dar disciplina severa, autoritária e moral. A força do exemplo era um instrumento crucial da educação romana. O ideal romano de educação era baseado na concepção de direitos e deveres. Semelhante a Esparta, o processo educativo romano tinha por finalidade formar os filhos para servirem à pátria. Durante muito tempo, a educação romana caracterizava-se pela independência do Estado e sua falta de controle. Após a necessidade de formação de burocratas, isso fez com que o Estado romano se envolvesse gradativamente no processo educativo, tornando as escolas estatais. Então, pessoal, cabe ressaltar que a educação romana atingiu seu ápice ao criar várias escolas de todos os níveis, tornando o ensino quase universal, com mestres contratados e pagos com dinheiro público. Entretanto, com a crise do Império Romano, a educação perdeu sua função prática e reduziu-se ao aprendizado de memória do conteúdo. Outro importantíssimo ponto para nos falar é sobre a educação romana e a ação de escravos e libertos nesse contexto. Os escravos eram pedagogos e mestres em sua família e ensinavam na sua própria escola. Esses escravos ensinavam sua cultura, não se submetendo necessariamente à cultura dos romanos. Com a decadência do Império Romano do Ocidente, finalizamos por ora a discussão acerca da educação na Idade Antiga, o que não nos impede de retornar a ela sempre que preciso. Além, é claro, das discussões que irão permear os nossos fóruns e chats no ambiente virtual de aprendizagem. Daremos início agora aos estudos sobre a educação na Idade Medieval. Como era? Tivemos muitas rupturas ou mais continuidades? O que vocês já sabem sobre isso? Vamos lá? De olho no slide para falarmos um pouquinho sobre a Europa medieval. Na Europa medieval, houve o desaparecimento da escola clássica e a formação da escola cristã. A educação na Idade Média era marcada pela disciplina e pela influência da religião. O cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Com ele, a educação adquire um caráter novo, com substituição de novos ideais de vida e de conduta. O treino físico e retórico foi substituído por uma disciplina rígida de conduta. O elemento intelectual é trocado pela instrução da doutrina da Igreja e da prática ao culto. Observa-se que nesse período, tudo que fosse ligado ao intelecto, à vaidade, à retórica, era um mal e considerado pecado. As preocupações intelectuais desse período foram eliminadas da educação. Só restava a educação religiosa, permitida pela Igreja em detrimento de todas as demais. As preocupações tornam-se morais e religiosas, e não mais estéticas e físicas. Apesar de quererem anular a educação e cultura grego-romana herdada do período clássico,
A Idade Média se esbarrou em padres gregos, filósofos, que antes da conversão incentivavam o estudo da literatura. Esses padres se esforçaram para mostrar que a literatura grega estava cheia de princípios e de verdades que poderiam vir a colaborar para uma vida superior. Gregório, Tertuliano e Agostinho foram os padres que lutaram para que os conflitos existentes entre Idade Antiga e Idade Média, no contexto educacional, fossem sanados. Destaca-se na resolução dos conflitos entre fé cristã e a cultura clássica o pensador cristão Agostinho. Seu pensamento levou à construção de um modelo de educação que delineou a cultura educacional do mundo ocidental. Com as ideias de Agostinho surge a patrística, que representa, simplificadamente, os pensamentos dos padres da Igreja, daí o nome patrística, que são os construtores da teologia cristã, mestres e guias da doutrina cristã. A patrística transforma completamente a pedagogia, cujo processo educacional se inicia a partir da aflição por busca de respostas por meio da contemplação da disciplina cristã, ou seja, dos princípios religiosos. A proposta de Agostinho consiste em ser competência do professor apresentar, estimular e despertar os discípulos por meio de palavras. Vocês conseguem perceber os ideais de Agostinho em nossa educação atual? Nós poderíamos dizer que seu plano pedagógico perpassou o tempo e se faz presente em nossa atualidade? Agora, daremos continuidade à nossa viagem à educação medievalista, conhecendo um pouco das escolas medievais. Conhecê-las é saber um pouco sobre quase 1000 anos em que a educação se caracterizou pela ausência de elementos intelectuais, com priorização de elementos cristãos e morais. As escolas medievais eram verdadeiros catecumenatos, formação à vida cristã integral. Destinava-se à instrução na doutrina e na prática de vida cristã. Existiam as escolas catequéticas, que colocavam a filosofia, a retórica e o saber grego à disposição da igreja cristã. As escolas episcopais e as escolas catedrais, que eram organizadas pelos bispos para preparar o clero. Cabe ressaltar que essas escolas, juntamente com os mosteiros, eram as únicas existentes no Ocidente. Outro sistema de educação escolar destinado à formação do caráter moral e religioso foi o monaquismo, que era uma organização de homens que fizeram votos de vida religiosa e viviam de acordo com as regras de conduta. A partir de agora, iremos discutir o modelo de educação denominado escolástica, que é assim chamado por ser a filosofia ensinada nas escolas presididas por um eclesiástico. De olho no slide para sabermos um pouco mais sobre a escolástica. A denominação escolástica foi dada à educação como disciplina intelectual. Predominou do século XI ao século XV. É uma cultura nova e totalmente medieval e cristã. O objetivo dessa educação era apoiar a fé na razão, ou seja, revigorar a vida religiosa e a igreja pelo desenvolvimento intelectual. Essa educação conseguiu elaborar vários sistemas de conhecimento, abrangendo a área de seu interesse.
Tomás de Aquino é considerado o mais importante dos escolásticos. Então, pessoal, o Tomás de Aquino marca a história da educação quando valoriza a tradição helênica, ao valorizar a razão e as mãos, valorizando o campo do fazer instrumental. Com seu pensamento, ele cria uma multiplicidade de possibilidades sociais. No contexto colocado por Aquino, a educação passa a ser concebida como uma atividade que torna aquilo que é potencial em atual, que valoriza a atividade prática ao valorizar o trabalho manual como parte do exercício do pensamento. Acredito que vocês já conseguiram perceber que as ideias de Tomás de Aquino vão contra aquelas pregadas por Agostinho, certo? Então agora, pessoal, encerrando a nossa primeira aula, vamos falar um pouco sobre o nosso seminário temático, a nossa atividade de seminário. De olho no slide para vocês terem maiores informações sobre esse seminário. O nosso seminário temático terá como tema a educação de ontem e a educação de hoje. É uma comparação que eu quero de vocês. A turma será dividida em 4 grandes equipes. A sua tutora presencial irá sortear as 4 unidades do caderno didático. Cada equipe ficará responsável por uma unidade do nosso caderno didático. Vocês deverão fazer um resumo por escrito sobre a unidade para ser entregue à tutora presencial no valor de 8 pontos. Nesse resumo, deverá conter também as impressões acerca das mudanças ou continuidades do ontem e do hoje em nossa educação. Deverão fazer uma apresentação lúdica, um teatro, música, um jornal, uma apresentação como se vocês estivessem em sala de aula, sobre a educação no período estudado por vocês, referente à unidade sorteada, no valor de 12 pontos. Tranquilo, não é, pessoal? Pense então que vocês estarão em uma sala de aula e deverão ensinar um pouco da história da educação referente a cada período da nossa história. Como seria isso? Quais recursos vocês utilizariam para atingir os objetivos almejados? Desejo, desde já a todos, um excelente trabalho. Ficarei daqui aguardando ansiosamente os resultados. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês em nossa sala de aula no ambiente virtual de aprendizagem e também em nossos chats, que acontecerão semanalmente, todas as quartas-feiras, das 19h30 às 20h30. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Salve, salve!